desse dia é o momento em que a equipe da biblioteca vai se apresentar para vocês. Vocês vão conhecer agora cada pessoa que trabalha na Biblioteca Luiz Braille e cada função que tais pessoas exercem lá. Eu sou bibliotecário, como a grande maioria sabe, mas quem não sabe, eu sou bibliotecário, formado pela Unirio. Então eu possuo graduação e mestrado na Unirio. Eu estou no Benjamin Constant desde 2016. Então lá se foram 9 anos, estou completando agora em agosto, o melhor mês do ano, né? Vocês vão entender por quê, porque eu faço aniversário em agosto. E quando eu cheguei aqui, eu me formei em 2014, 25 de fevereiro de 2014, Colégio Grau. Fui para Salvador nesse mesmo ano, fui fazer ciências sociais lá, na Bahia. Ah, tem parente lá? Não, não conheço ninguém. Fui. Mas aí hoje eu tenho uma legião de amigos, dizem que ainda tenho sotaque da Bahia, não sei porquê, mas dizem. E aí quando eu retornei em 2016, eu cheguei em junho e em agosto eu comecei a trabalhar aqui. E desde então estou aqui. Então eu comecei a trabalhar na biblioteca que hoje é conhecida como Biblioteca Especializada José Álvares de Azevedo. Quando aqui cheguei, ela era chamada de acervo bibliográfico. E aí, para quem é bibliotecário, quem está fazendo biblioteconomia, isso me causou um espanto e um incômodo logo de início, porque como assim uma biblioteca é chamada de acervo? E aí eu expliquei para as pessoas daqui que não existe condições de uma biblioteca ser chamada de acervo, porque uma biblioteca é composta por acervos. Então o nome da biblioteca não podia ser acervo bibliográfico, tinha que ter um nome, tinha que batizar. E aí, enfim, passou o tempo, conseguimos batizá-la como Biblioteca Especializada José Álvares de Azevedo, que eu particularmente acho que deveria ser o nome do Instituto, porque foi ele que lutou para conseguir erguer isso daqui, foi ele que foi falar com Dom Pedro II, através de Xavier Sigot, sobre o Braille, foi ele que foi o grande revolucionário. Mas a gente sabe como é que é política e botaram o nome de Benjamin Constant. Não, Álvares de Azevedo não é um poeta, tá, gente? Foi o professor José Álvares de Azevedo. O poeta é Álvares de Azevedo, ok? Porque tem que confundir mesmo na busca. E aí me deparei, todo o histórico que eu tinha de formação, não peguei nada que falasse sobre livros acessíveis, ou livros em braille, livros em fonte ampliada. Audiolivro, a gente pegou alguma coisa, mas era uma disciplina optativa, acabei não fazendo. E me deparei com uma casa que tinha livros em braille, livros ampliados, e audiolivro, e eu não sabia de início o que fazer, mas eu tinha técnica, né? Então, assim, com conhecimento a gente consegue abrir as portas. Fui me inteirando de como funciona, principalmente aquela comunicação próxima que a gente tem com os usuários, porque a gente não organiza uma biblioteca sem saber com quem frequenta a biblioteca o que eles querem, o que eles buscam, o que eles procuram, o que fazem eles sair da casa deles para ir àquela biblioteca. Então, a interação com o usuário, o que a gente chama dentro da biblioteconomia de estudo do usuário, é fundamental para tudo dentro da dinâmica da biblioteca. Para a formação das coleções, para atendimento, para novas aquisições, enfim. Tudo isso depende do que o usuário vai nos devolver como prioridade para ele. Ah, eu quero um livro tal, que está na moda agora, todo mundo está lendo. Ah, eu me interesso por um assunto tal. Tem uma frase que eu sempre falei para os estagiários que passou aqui, e falo para muita gente, que a minha vontade literária, meu desejo, o que me faz feliz na literatura, no meu particular, isso está dentro da minha casa, é minha biblioteca particular. Onde eu trabalho, necessariamente, não vai ter aquilo que eu gosto de ler, mas é aquilo que as pessoas frequentam aquele local, querem ler, querem achar. Então, é para tirar mesmo a vontade do bibliotecário, da bibliotecária, da pessoa que está trabalhando sobre aquele acervo. Eu não tenho vontade sobre ele. Eu tenho técnica, eu tenho que fazer com que aquele acervo chegue na mão de quem quer consultá-lo, mas a minha vontade sobre ele, os meus desejos, as minhas preferências literárias não se sobressaem, não podem sobressair sobre aquele tipo de informação que quem frequenta vai buscar.
Então, era um parênteses, né? Já fechei. Depois de entender essa dinâmica, eu comecei a fazer o levantamento mesmo, o que nós tínhamos, o que precisava ter, e fui para o inventário. E aí eu vi, principalmente na biblioteca especializada, de que, bom, se é uma biblioteca especializada, ela precisa ter títulos que rezam com a natureza dela. Se é uma biblioteca especializada em deficiência visual, então não tem porquê, por exemplo, ter, como tinha lá, Revista Fluminense de Agricultura. E aí eu peguei a Revista Fluminense de Agricultura, fui ler para ver se tinha alguma coisa falando sobre cego, baixa visão, alguma coisa que passasse aí. E não tinha nada. E aí eu fui pegando as coisas e vendo que tinha coisas ali que estavam fora do local, não precisavam estar, estavam ocupando o espaço. Chamei o chefe à época, conversei, falei, olha, esses títulos não podem estar aqui. Mas por quê? Porque é biblioteca especializada. Se é uma biblioteca especializada, ela não pode abarcar tudo, qualquer assunto, nada disso. Porque já tem a biblioteca Library. Não precisa ter duas bibliotecas gerais dentro de um lugar. Se aqui é especializada, o que é geral tem que ir para a Library. A Library, sim, eu vou chegar nela daqui a pouco. É uma biblioteca geral e vocês vão entender o motivo. E aí começamos a fazer uma limpeza, literalmente. Enxugar a biblioteca, destinar materiais para outras bibliotecas ou até mesmo para o descarte. Descarte é uma palavra que para muitas pessoas é ofensiva quando se trata do ambiente de biblioteca, mas não, o livro também tem o seu tempo de vida. Um livro na biblioteca parado, sem uso, não vale a pena continuar ali. Ele está ocupando espaço, ele vai ocupar poeira, vai acumular poeira, vai ser uma fonte de proliferação de micro-organismos, enfim. O livro foi feito para estar na mão das pessoas, não parado numa estante. Não é legal uma biblioteca que tenha 1000 volumes e que um volume só saia para empréstimo. Então, 999 estão ali obsoletos, ocupando espaço, que deveria estar na mão de outra pessoa. E aí a pessoa que trabalha na biblioteca deveria ter esse olhar amplo de que esses livros não são para cá, porque eles não são utilizados. Faz uma estratégia, bota na frente, chama no WhatsApp para ver se eles saem. Se mesmo assim eles não saem, eles precisam ir para outro lugar. E outro lugar também é um descarte. Isso não é ofensivo, não é agressivo. Livros que vão para reciclagem, vira papel, que vai se tornar outros livros também. Não tem problema nenhum falar sobre isso. Mas para alguns vai jogar livro fora. Não, gente, o livro vai para o descarte, vai para a reciclagem, vai virar papel novamente, vai se tornar outros livros. E assim é a cadeia de tudo, da vida também, inclusive. Bom, e aí a biblioteca começou a tomar uma forma de biblioteca especializada. Conseguimos enxugar, trazer apenas os títulos que falam mesmo sobre a questão. Chegou Júlia, né? Chegou Júlia. Oi, Júlia. Bom dia. Tudo bom? E assim fui construindo com a ajuda de outras pessoas, mas eu estou lá nesse tempo todo. A cara da biblioteca especializada, que hoje atende ao mestrado daqui. Nós temos o mestrado em ensino da deficiência, né, visual, aqui no IBC. E aí, há 3 anos, completados no último dia 8, eu vim para a Biblioteca Library. Um outro desafio, e aí sim, a Biblioteca Library é constituída majoritariamente de títulos em tinta. É estranho para alguém ouvir falar em tinta, títulos em tinta? É uma linguagem nossa daqui, é uma linguagem interna, que a gente diferencia, né? O livro em braille, que necessariamente não tem tinta, necessariamente porque todos não deveriam ter, porque agora tem braille e ampliado juntos, está virando uma tendência, a gente tem recebido bastante isso. Então, o braille em si, ele não tem tinta, e aí o livro que a gente, vidente, lê é o livro em tinta, certo? E aí lá não temos livro em braille. E aí muita gente fala, como assim? No IBC, a biblioteca especializada não tem livro em braille? Porque a gente esbarra na questão das editoras. Elas ainda são resistentes a nos passar os arquivos para a gente fazer a transcrição para o braille aqui. Tem uma série de questões que a gente não consegue adquirir. A gente não quer o livro em si, a gente quer apenas o arquivo. A gente consegue transcrever para o braille aqui. Mas elas inventam várias coisas. É uma guerra que eu tenho com as editoras até hoje. Até agora estou perdendo, mas a gente vai ganhar um dia.
E aí quando eu chego na Biblioteca Librale, em 8 de março de 2022, eu me deparei com um universo, já conhecia os bibliotecários que trabalhavam ali, mas eu não tinha um trato, né, diário com aquele material. Eu sabia que lá tinha o acervo em braille, o acervo em tinta, o acervo ampliado, o acervo áudio digital e tem o acervo histórico, que para todos os efeitos não existe. E por que não existe? Porque são livros históricos, literalmente, que alguns precisam passar por restauração, desinfestação, e que estão em tratamento ainda. Então essa coleção não existe. Se alguém me disser que tem uma coleção de livro histórico no IBC, eu digo que não existe. Quem falou, ouviu coisa, ainda bem que ele está sendo gravado, né? Pode falar que eu falei. Temos essa coleção que a gente tem um sonho de um dia deixar disponível. Temos livros lá do século XIX, temos livros do século XVI, inclusive, nessa coleção. Bom, então eu sabia que tinha esses 5 acervos, mas nunca tinha trabalhado com acervos assim, salvo o histórico e o tinta, propriamente dito. O histórico é distinto. Mas tem o histórico em braille também, que é uma outra coisa que a gente vai conversar. E aí eu comecei a me deparar com o braille. Eu lembro que a primeira vez que eu peguei um braille para catalogar, deixei o braille na minha frente e disse, e aí, como é que faz? Como é que eu faço agora? E aí não dá para ficar ocupando os dedos de Luzia a vida toda. Luzia, a gente tem vários códigos internos, né? Dentre os quais Luzia, me presta aqui seu dedinho que Deus te deu para ler texto em braille. E ela fala, quando é tinta, Ed, me presta aqui os seus olhos que Deus te deu. E aí esse dia eu falei assim, mas Deus também te deu olhos, você só não enxerga, né? Mas assim, gente, é piada interna nossa aqui, né, Luzia? Tudo certinho, né? E eu falei, não posso estar explorando Luzia a vida toda para catalogar esse mundo de livros. Já que eu fiz, fui fazer o curso de braille. O curso de braille básico aqui, fiz. Aí segundo a Luzia, que é minha avalista, eu estou bem no braille. E aí teve outro curso mais avançado que eu fui fazer também. Aí ela fala que eu estou tirando onda já, mas nada como ela lê de cabeça para baixo, isso é surreal. Para mim não entra na cabeça. Então o meu papel, para terminar aqui e passar para as minhas colegas, é basicamente aquele papel que o bibliotecário faz numa biblioteca. A questão técnica é comigo. Então eu catalogo, eu classifico, etiqueto, vou na estante ver se o livro está tranquilo. Outro dia eu posso conversar sobre como armazenar livro em braille, né? É um outro dia, um outro evento, uma outra proposta. Tem todo um cuidado. O braille não pode ficar caído, pode amassar. Se a gente perder um ponto, a gente perde a informação total. Se o braille ele é volumoso, então ele ocupa mais lugar na estante. Um livro em braille, ele necessariamente, dependendo do tamanho, ele não fica em um volume só, ele é dividido em partes. Se perder uma parte, toda a coleção precisa ser retirada, porque perdeu uma parte da história. Então não vale a pena um livro de 5 partes, eu tenho 4, não tenho 5, então tem que tirar. Então tem toda uma complexidade para se manter o braille. Então basicamente é isso, eu sei que falei um pouco demais do previsto, mas eu estou ali para fazer o papel do bibliotecário mesmo, né? Organizar a informação, deixar palatável para quem for chegar. Eu sou uma pessoa negra, eu tenho 47 anos, eu tenho 1,50 m, tenho os cabelos crespos e curtos, com um copo para trás. Eu sou a recepcionista da Biblioteca Librale. A minha jornada aqui na biblioteca começou em 2003, quando eu cheguei. Eu era responsável pelo acervo braille, né? Eu cheguei como auxiliar de escritório e sempre gostei, né, desse contato, né, porque assim, a biblioteca é onde tudo começa, né? A recepção é a porta de entrada, né, da biblioteca, desde a inscrição das pessoas, do nosso cadastro com os nossos usuários, desde que a gente presta, né, passa para todas as pessoas os nossos serviços, os nossos atendimentos, então tudo é na recepção. E quando eu cheguei, eu ficava na acervo braille e sempre gostei desse contato, né, de estar ali conversando com o pessoal, sabendo o que eles gostavam de ler, o que eles gostariam e não tinham em braille. E quando não tinha, eu sempre sugeri, né, a ajuda dos nossos ledores voluntários, né? Inclusive nós temos 2 aqui que eu digo que são, para mim, são meus meninos e minhas meninas, né? Eu brinco até dizendo que eles são os melhores que eu tenho. Eles brincam que eu falo a mesma coisa para todo mundo. Eu sempre sugeri, né, esse apoio, né, dos nossos ledores, porque infelizmente
como o colega já disse, as editoras têm essa briga gigante e nós temos essa demanda muito baixa na questão do nosso material em braille. Então eu saí em 2006, fiquei 15 anos e meio na direção da escola, né, como apoio administrativo. Em 2021 eu retornei para a Braille, agora na recepção, e é uma coisa mágica, né, porque bom filho a casa torna, eu amo ler, eu amo esse contato, né, continuo usando a minha curiosidade, sempre, né, com os universitários, com o pessoal que chega, o que você está lendo? Às vezes chega alguém, você já leu isso aqui, o que você acha, me sugere alguma coisa? Então, eu acho bem bacana, né, a responsabilidade aumentou, porque eu estou à frente desse elo, né, antes eu indicava, hoje eu que faço essa ligação, né, essa dupla leitor-usuário, então a gente faz com muito carinho, né, porque é uma troca, né, eles têm uma troca de amizade, é uma troca de ajuda, é uma troca de respeito, é uma troca de estímulo, né, porque muitas das vezes o leitor ele acaba voltando a estudar, né, e ele às vezes vai até além e muitas das vezes estimula o usuário até a fazer além do que ele veio buscar. Às vezes o usuário ele vai ler uma Bíblia e o leitor às vezes ajuda ele a fazer um curso, a fazer uma inscrição em um cursinho, enfim, é um elo muito importante, né? Então, eu costumo dizer que é uma troca de carinhos, né? E para mim foi um marco, porque eu hoje fico à frente de tudo isso, né? Organizando planilhas, organizando essa ligação leitor-usuário, recebendo, né, os nossos novos leitores, recebendo os nossos usuários para que eles realmente tenham contato, né, com esse universo tão gostoso que é o livro. E tudo isso para mim é muito legal, né? Eu amo ler. Eu acho que, como eu estive conversando aqui com a minha coordenadora, que você acordar e dizer que ama o seu trabalho, você sair de casa às 5 da manhã, né, com essa violência toda, enfrentar duas condições e falar, eu estou feliz, eu estou na minha casa, nada paga, gente, nada paga. Você está num ambiente que você tem uma equipe, né, que você briga, mas que você chega, poxa, vamos conversar, o que você acha disso, me ajuda nisso. Então é muito importante, né, você passa ali 8 horas do seu dia e você poder, né, ter essa troca é muito boa. Né, tanto profissional, quanto pessoal, quanto um incentivo, né, a minha equipe, com a minha coordenadora, com minhas colegas e o Eric, sempre incentivando a estudar, a procurar novas atividades, buscar novos desafios. Então isso é muito gratificante, é estimulante e realmente, olha, eu estou no meu mundinho. Gente, muito obrigada pela atenção. Qualquer dúvida, busquem a gente, busquem a biblioteca, que nós estamos lá para recebê-los. Eu sou uma mulher branca, de 1,58, cabelos ondulados quase na altura dos ombros. Eu estou vestindo uma blusa de manga curta preta, uma calça vermelha com listras finas brancas e um sapato salto preto. Eu sou bibliotecária formada na Unirio em 2003 e aqui no IBC eu estou como auxiliar de biblioteca e responsável pelo acervo infanto-juvenil da Biblioteca do Braille. A minha relação com a biblioteca, ela vem da época que eu estava para me formar na faculdade, que foi quando eu fui voluntária na Braille, no acervo Tinta, junto com uma amiga da faculdade e mais 2 bibliotecárias. E eu fiquei lá até março de 2004, que aí eu tive que sair do carro de emprego, né? O meu contato com o público naquela época, com o público cego, no caso, era restrito, porque eu era voluntária no acervo Tinta, né? E eu só mexia os livros em tinta. Isso foi mudar quando eu passei no concurso em 2014 e vim trabalhar no acervo infanto-juvenil. Aí aqui o contato com
o aluno deficiente visual, era direto, e passei a ter contato com livros em braille, livros ampliados, audiolivros e também os de tinta, porque assim como a Louis Braille, porque na verdade o acervo infanto-juvenil é um bracinho da Louis Braille, só está deslocado fisicamente, né? A maioria, infelizmente, é tinta, mas temos vários livros em braille, temos uma estantezinha de ampliados e em áudio também. Eu tive que fazer o curso em braille, né, que é oferecido aqui no Instituto, para poder entender minimamente o que estava escrito nos livros em braille, até para poder preparar e disponibilizar para o nosso público, né? Aos poucos, nesses anos, eu fui mudando a sinalização da biblioteca, colocando as informações em tinta e em braille, para facilitar a autonomia de quem quisesse explorar as estantes por conta própria. Então, como o acervo está inserido no andar da escola, né, o objetivo maior é atender a comunidade escolar do 1º ao 9º ano. Eu faço o que a gente chama de atendimento com as turmas do ensino fundamental 1, que tem um dia na semana para ir para a biblioteca, onde eu leio uma história e às vezes a gente faz alguma atividadezinha em cima da história. Às vezes pode ser uma criação de história, às vezes pode ser um desenho, às vezes pode ser só uma conversa, né? A gente tem um mural do lado da biblioteca, no corredor, então a gente coloca os trabalhinhos ali para os próprios alunos, né, verem o resultado ali, os pais que passam, verem que a gente tem atividade lá na biblioteca, né? E eu também faço parcerias com alguns professores, né? E dentre elas a gente tem um projeto de leitura com a turma do 3º ano e o Clube da Leitura, que é mais voltado para os alunos do Fundamental 2, né? Mas aí é um público espontâneo. Quem quiser participar, participa, é fora do horário de aula, né? O projeto de leitura não, é na horário de aula. Mas o Clube da Leitura ele é oferecido à tarde, então vai quem quiser. Quem gosta de ler, está lá convidado para ir. E além, é claro, né, dos empréstimos de livro e auxílio na pesquisa, caso precise. O que eu aprendi nesses anos todos em que estou aqui é que a gente vai se adequando ao público que a gente tem, que nem sempre vai ter o mesmo perfil durante todos os anos, mas que a gente deve atender com o mesmo amor e carinho para que eles levem uma imagem positiva da biblioteca da escola, que na maioria das vezes será a única fonte de informação que ele terá de forma mais autônoma, já que não são todos os lugares que oferecem livros em braille e ampliados. Então, da minha parte, eu tento fazer esse ambiente mais acolhedor possível, faço a minha parte de incentivar, né, Ju? De que vocês são capazes, né? Não vamos ficar só na escola, vamos fazer uma faculdade, vamos fazer um concurso público, vamos trabalhar. E é assim, é um prazer imenso ver quando eles retornam, às vezes dando aquele feedback, ó, estou fazendo faculdade, olha, estou trabalhando, isso daí pra gente não tem assim, não tem preço. Bom, era isso, desculpa aí o atropelamento na hora de falar, mas é que assim, eu detesto falar em público. Eu sou formada em Letras pela UERJ, fiz pós-graduação em Acessibilidade Cultural pela UFRJ e faço parte da Comissão de Acessibilidade aqui do Instituto. Estou no Instituto desde 1999, vai fazer 26 anos e tal, mas na biblioteca eu comecei em setembro de 2000. Lá a gente, quando eu fui para a biblioteca, eu já tinha um conhecimento do que era mais ou menos assim, a pessoa cega, já tinha um certo prévio já. Chegando na biblioteca, eu já conhecia um outro público, alguns eu já conhecia daquele departamento de educação, que já eram os adolescentes, que eram bolsistas e tal, aí lá eles já falaram comigo mais amizade e tal, me ensinaram braille. Tinha essa coisa de entrar lá dentro de Servitinta, que eu comecei atendendo na Servitinta, nós não tínhamos bibliotecário ainda, então a gente tinha que se virar, né? E aí eu vi o lado deles social também, porque lá
A biblioteca, vocês sabem, né, é conhecida como aquele lugar de silêncio, né? Então, isso é histórico, né? Você tem que fazer silêncio, você tem que... não pode estudar, né? Mas tinha o lado mais social que eu vi que eles buscavam. Eles, principalmente os adolescentes, os atletas saindo da educação física, que é próximo, iam para lá para a porta conversar e tal. Aquilo era interessante. Mas, assim, aos poucos foi eliminando isso, porque, na verdade, o barulho cada vez ficava maior, né? E aí teve que ser... tive que acabar com isso, com aquela conversa na porta da biblioteca. Mas ficou sempre aquela ideia de que eles gostavam mesmo dessa dessa interação, né? Entre eles, até a gente entrava junto e tal, nós os funcionários. A Luzia pegou essa época da primeira vez que ela trabalhou na biblioteca. Então, mas eu atendia ali no ACR 80, né? Pesquisa, não existia internet ainda, então nós aqui tínhamos que ir nos livros, nas estantes, era muito movimento. E depois, né, com o tempo, no caso a chefia da época, me convidou para assessorar ela também na parte de atividades culturais, porque lá a biblioteca ela era dentro de um sistema, era dentro de uma divisão que tinha atividades culturais e de lazer. Uma delas era programar os passeios para os alunos, as visitas de alunos em museus, centros culturais e tal, parques. E foi assim, aí eu comecei em 2004 com isso, fui assim, depois eu saí dessa tarefa, mas na biblioteca nós ainda temos essas tarefas, essas atividades culturais, né? E, além disso, depois que chegaram os bibliotecários, né, houve várias trocas, a gente teve que se adaptar a muitas coisas, muitos funcionários foram trocados e isso, a gente que continua ali tem que driblar um pouco, né? É um pouco complicado isso, mas a gente vai se acostumando. E aí, a Sara, que foi minha parceira nessa atividade cultural, a principal pessoa, por quê? Porque a gente tinha desde 2011, em 2010 a gente teve um sarau, uma festa de ledor muito interessante, porque a gente tem os ledores e tem aquela festa no final de ano. Essa festa foi muito diferente, foi totalmente diferente de todas que tinha. Então teve dança, teve leitura dramatizada, teve de tudo. Então, a partir daí, os usuários já não sossegaram, eles já quiseram, já ficaram cobrando da gente que tivesse aquilo continuamente. Por que não faz de novo? Por que não... E nós mesmos lá já começamos a fervilhar, assim, tipo, nós precisamos fazer alguma coisa, tem que sair alguma coisa nessa praça. Aí foi eu e a Sara e mais um funcionário que tinha lá, que já saiu, né, o Léo. A gente ficou programando, pensando, desde 2011, só saiu em 2014. 2014, em maio, foi o primeiro sarau que a gente fez. Foi muito legal, foi muita coragem, assim. No caso, a professora Marli era a nossa chefe lá e ela deu muita força também, que ela era dessa área, né, da cultura, né, do teatro. Então, assim, foi fantástico que a gente assim, aceitou o desafio de continuar fazendo, né? E a gente fez em maio, depois fez em setembro. E a gente inseria artes plásticas, a gente convidava outras pessoas, assim, professores, outros funcionários para nos ajudar. E assim foi, até hoje nós temos essa atividade. Aí eu acho assim, que eu escrevi algumas coisas aqui em relação à parte do, vamos dizer assim, políticas públicas, né? E nós, como biblioteca, nós temos essa tarefa, né, com a cultura. Nossa meta tem que ser sempre atender às políticas públicas, né? Que as atividades culturais, né, vêm contribuir para a inclusão, tanto cultural como social. Ampliar conhecimentos em outros ambientes, com outras pessoas. E quanto mais você leva as pessoas para visitarem outros ambientes, em que elas ampliam o conhecimento, elas também interagem com pessoas diferentes, principalmente os alunos.
que são jovens, né? Eles estão com aquela curiosidade ainda, né? Então é aproveitar esse momento. Então, assim, quando eu ia acompanhar um passeio, né, um museu, por exemplo, era ver assim, como eles se interessavam, como eles voltavam diferente. Então, eu não sei como está agora, que eu não estou mais acompanhando, mas assim, é muito interessante esse trabalho e é uma obrigação nossa. Aí você trabalha duas dimensões. Com o sarau, você trabalha duas dimensões da cultura, que é a simbólica, né, em que temos o protagonismo da pessoa com deficiência, porque o sarau ele é feito, ele é elaborado em que a pessoa com deficiência ela tenha também um autor, seja também um autor daquilo que está sendo apresentado. Ele não vai ficar assistindo, tá? Ele vai apresentar. Então ele é o autor, né, e o protagonista daquele momento. Mas nós não eliminamos a pessoa que é vidente. Então, assim, é um momento heterogêneo, um momento em que todos participam e eles vão se manifestar nas criações artísticas, eles vão poder se realizar, tá? E a outra dimensão da cultura, a cidadã, é a tarefa de eliminar preconceitos e desigualdades, o direito do acesso à cultura. E então eu separei o artigo 42 e 43 da Lei 13.146, que é a Lei Brasileira de Inclusão, é o direito à cultura, em que se deve promover a participação da pessoa com deficiência em atividades artísticas, intelectuais, culturais, esportivas e recreativas, com vistas ao protagonismo, assegurando acessibilidade nos locais de evento e nos serviços prestados pela pessoa ou entidade envolvida na organização das atividades. E eu sou uma mulher branca de 1,56 m, cabelo castanho cacheado até o ombro, e sou vestida com uma blusa de manga com motivos de tigre e uma calça marrom. É isso aí, então. Qualquer coisa, procurem venham nos visitar. Eu sou muito grata a todos aqueles que estiveram aqui antes de nós. Nós somos um momento de uma história enorme. Então, quando a gente pensa em acessibilidade, quando a gente pensa em inclusão, essa jornada começou há muito, muito tempo atrás. Então, nós somos herdeiros dessa história. Nós estamos aqui tentando escrever uma outra história, quer dizer, daqui para frente, aonde nós vamos e o que nós pretendemos chegar. No nosso trabalho, no nosso dia a dia, está muito claro para nós que o que importa é o acolhimento. A gente não trabalha com o outro sem acolher. Diversidade significa acolhimento. Então, nós acolhemos o outro no seu mundo de vida, a gente acolhe o outro na sua necessidade, a gente trabalha junto com o nosso público. Somos uma equipe muito pequena, mas somos uma equipe integrada. Somos uma equipe em que é importante a escuta. Assim como na fala do Ed estava muito presente, o que o nosso usuário quer? Quais são as demandas que ele tem? O que ele vem buscar? O que nós temos para dar? Então, isso para nós está cada vez mais claro. Então, inclusão sem acolhimento não funciona. Tá? Então, para os colegas que são da área de biblioteconomia e que pretendem seguir esse caminho, compreendam uma coisa muito simples. Inclusão é acolhimento. Inclusão é escuta. Sem a escuta, você parte do pressuposto de que você sabe o que o outro necessita. E a gente não pode trabalhar assim. Por quê? Porque a gente quer estimular justamente o oposto. A gente quer estimular o protagonismo. Então, o protagonismo, ele é construído com o outro. Tá? Porque tem uma frase de um filósofo que eu amo de paixão, que é o Baquílides, do século V a.C., que ele diz assim: assim como sempre é com o outro que se obtém perícia, pois não é fácil alcançar a porta das palavras nunca ditas. Então, é preciso chegar, é preciso estar, é preciso entender o outro. E uma lição que eu aprendi, que eu passo para vocês com o maior carinho,
é que independência, quando a gente fala de independência, parece que a gente está falando de um conceito muito amplo que assambarca tudo. Muito bem, mas eu vou deixar para vocês aqui a minha experiência, como um aviso. Independência, sim, a independência você tem que entender no mundo de vida de cada um. Por quê? Porque, por exemplo, uma pessoa que tem algum tipo de comprometimento cognitivo, motor, o fato dela se levantar já fez o mundo dela ser diferente. Porque para conhecer é preciso se mover, né? Porque senão sempre o mundo vai chegar para a pessoa através de uma mediação. E é importante a gente começar a deixar a pessoa se integrar e experimentar por si mesma. Então, a primeira forma, né, de conhecimento é através do movimento. Então, se mover, caminhar, né, poder tocar as coisas, isso já começa a fazer toda a diferença. Então, independência tem relação com a condição de cada um. Então, o que pode parecer corriqueiro para um é um universo para o outro, tá? Então, a gente tem essa ideia, eu particularmente tenho essa compreensão de que a independência, ela é diferenciada para cada um, porque cada um tem uma situação, uma condição de vida, está mergulhado num contexto muito individualizado, muito singular. Então, é isso que a gente pretende, é isso que a gente busca, trabalhar com essa singularidade. Tá? Então, a nossa independência, o nosso trabalho em prol do protagonismo, nosso trabalho em prol da proatividade visa, né, a estar junto e compreender o contexto de vida de cada um de nós, tá? Cada um de vocês. Isso inclui o nosso usuário deficiente visual, mas também inclui os nossos leitores, porque somos todos humanos, cada um de nós tem um contexto diferenciado. Então, é essa aprendizagem que eu tive ao longo dos anos, que não é de hoje, né? Eu já estou no Instituto há quase 21 anos, né? Cheguei aqui já tendo uma vivência com uma amiga deficiente visual, mas eu era assim muito novinha, né? Mas já tinha tido um contato, então não cheguei totalmente crua, né? E uma outra coisa também, a formação que eu trouxe ao chegar aqui, ela não deu conta de tudo, porque não dá. A gente sempre está aprendendo. Então, eu fui buscar uma aprendizagem mais especializada. E aí, eu virei fominha dos cursos do Instituto. E, gente, eu fiz quase todos os cursos do Instituto. Todos. E todos eles acrescentaram muito no meu conhecimento com o outro e melhoraram a prática. Que é muito importante, né, esse diálogo entre teoria e prática, né? Porque uma coisa é você ler um texto, a outra coisa é quando você tem um indivíduo na sua frente. E aí, como é que você transforma essa ideia, né? Porque a teoria é sempre uma ideia. Como é que você transforma essa ideia em um fazer, né? Então, esse cuidado é que vocês vão ter que ter, né, o tempo inteiro. Como trazer a teoria para conversar com a prática e fazer com que você atenda o seu público da melhor forma possível, né? Garantindo sempre o acesso à informação, garantindo sempre a ele o espaço que ele ocupa como indivíduo, né? Sendo respeitado na sua singularidade e também, né, acessibilizando a informação. Então, meus caros, é muito trabalho. É muito trabalho, né? Não parece, né? Tem gente que passa pela biblioteca e diz assim, biblioteca? O que se faz na biblioteca? Gente, muita coisa. É um universo que se abre. Cada livro que é tocado, cada história que é contada, é um universo que se abre. Como nas palavras da Luzia, é o mágico, né? Então, esse contato, ele enriquece, esse contato faz com que a gente tenha condições de ter, né, experiências num ambiente, né, totalmente seguro, porque na história eu posso ser boa, eu posso ser má, eu posso ser a vilã, eu posso ser a boazinha, não é? Eu posso ser tudo que eu quiser e mais um pouco. Por quê? Porque eu estou vivenciando esse lúdico. Então, através da literatura que a gente encontra na biblioteca, a gente se transforma. E eu espero que a gente sempre se transforme em um ser humano melhor e mais completo. Tá? Agora eu vou falar, a gente conversou em equipe antes da apresentação,
E aí me pediram, né, porque eu fiquei muito, muito contente de estar aqui e poder falar de uma forma mais pessoal, né, mas também tem a forma, né, tem as informações acadêmicas, profissionais. Eu sou da área de educação, né, eu tenho uma formação em ciências sociais, museologia, conservação, administração e por aí vai. Não vou nem falar porque é cansativo e não vem ao caso. E aqui no Instituto, fui colega da Isabel na Tinta e ficamos juntas, né, durante muito tempo. Mas também eu desempenhei uma parte que é muito interessante, que é a questão da museologia. Eu assumi a parte da museologia aqui no Instituto Benjamin Constant. Para quem não sabe, o Instituto tem o Museu do Instituto Benjamin Constant. Ele foi organizado a partir de 1932. Então nós temos aí muitos, muitos anos de história. Fui coordenadora desse museu durante 10 anos. E ao longo da minha trajetória, né, com o perfil mais da área de museologia, assim, o que eu trouxe para o Instituto? Porque eu vim para o Instituto para somar. A minha proposta em sair de outras instituições, porque esse não é meu primeiro emprego, né, gente? Já tenho cabelo grisalho. Então, como eu já tenho cabelo grisalho, eu já comecei a trajetória muito cedo. Comecei com 16 anos e não parei até hoje. Muito bem. Então, eu vim para somar. E o que eu trouxe para o Instituto? Para o Instituto, dentro da área de museologia, a célula Alcance da Mão, tá? É uma réplica de uma exposição permanente do Museu de Ciências Morfológicas da Universidade Federal de Minas Gerais. Foi através do meu empenho que a réplica está aqui, tá? A gente fiz também, juntamente com a divisão de imprensa Braille, a gente produziu o primeiro livro, o primeiro livro em ampliado, em letra ampliada, foi aqui, através dessa pessoa que vos fala, que é a antologia, né, poética de Ferreira Goulart. Então, esse título inaugurou uma linha de produção nova. Olha que maravilha! Então, quer dizer, eu acho que eu já cumpri eu já somei aqui para o Instituto, que era a minha intenção, né? E na coordenação eu somo com os colegas, somo com vocês todos os dias e eu estou muito satisfeita em estar aqui. Quer dizer, para mim trabalhar é um prazer, estar aqui compartilhando mais ainda e estamos abertos para perguntas, estamos abertos para visitas que vocês queiram fazer e para as demandas também, né? Porque educar é uma via de mão dupla. Enquanto eu vou, eu também volto. Enquanto você vem, você também vai. Gente, muito obrigada, tá? E tenhamos um dia, uma troca excelente. Obrigada. Sou uma mulher de pele parda, cabelo ondulado, abaixo do ombro. Estou com um vestido branco, com estampas de flores pretas, com um brinco grande de flor, uma pulseira de pérolas e prata e uma sandália preta de salto. É uma honra a gente poder completar 120 anos, né? Eu acredito, e aí vocês podem me informar com toda certeza, que talvez seja a primeira biblioteca inclusiva do Brasil e talvez do mundo, né? Do Brasil. Do Brasil, tá, do Brasil, o mundo não, né? A gente tem a França. Calma aí. América Latina, talvez. A gente está pesquisando, Então, é aí um campo para estudo e para pesquisa. Então, é uma grande honra e acho que a gente precisa cada vez mais fomentar, cada vez mais divulgar, para que a gente possa acessibilizar outros espaços com a experiência que os nossos profissionais têm e que precisam estar em outros lugares. Então, eu estive ano passado na Biblioteca do Pedro II, da pós-graduação. A gente tem diversas bibliotecas aí pelo Rio de Janeiro que estão recebendo equipamentos, estão recebendo verba de inclusão, mas não sabem usar. Então, a nossa biblioteca aqui, além de oferecer a inclusão desde sempre, né, desde a existência dela,
ela também é uma porta ali para interagir, para fazer parceria com outras instituições e formar e possibilitar que outras instituições, além de estarem aqui, de virem aqui visitar e participar do nosso espaço, que é aberto, né, ao público externo e interno, também possam aprender a usar os equipamentos, a como fazer, a como imprimir, e o IBC está aberto a isso, né? A não só utilizar o nosso espaço, como também a gente ensinar para outros espaços também se tornarem acessíveis, né? Então, parabéns pelo evento, parabéns pelo trabalho realizado, em nome de vocês, e como a Débora falou, né, anterior a vocês, é uma grande honra fazer parte dessa história. Obrigada. Obrigado, Aline. Sou professora de formação, mas aqui no IBC estou como recreadora na brinquedoteca. Me desculpe, mas estou muito nervosa. Bem, a minha relação com a Biblioteca Luiz Braille foi de julho de 2010 a março de 2021 no acervo Infanto Juvenil, no atendimento das turmas do primeiro segmento, no incentivo à leitura. Hoje eu vou falar com muito carinho e saudade da minha amiga Sara, de Paula Sacramento. Ela foi bibliotecária no acervo Infanto Juvenil e da Biblioteca Luiz Braille, aqui do Instituto Benjamin Constant. Ela chamava o acervo carinhosamente, como o Jasper falou, de biju. A Sarinha não gostava muito da parte técnica do acervo, mas tinha qualidades essenciais para o acervo Infanto Juvenil. Por quê? Porque os alunos aqui do Instituto são muito carentes. Então ela era muito carinhosa, amorosa, empática e uma excelente ouvinte. Para ela, o acervo não era um lugar para os alunos só pegar livros ou ler livros. Eles tinham a liberdade de escolha. No acervo, muitas vezes, eles iam só para uma boa conversa. Para Sara, a leitura era uma porta de entrada para o conhecimento. Ela acreditava que incentivar a leitura desde cedo era fundamental para o desenvolvimento das crianças e dos adolescentes. A leitura era uma nova oportunidade para espalhar alegria, conhecer lugares, cultura e costumes diferentes, mas de uma forma lúdica, sem pressão. Ela tinha um jeito todo dela de tratar cada criança, cada adolescente, cada pessoa que adentrava no acervo. E era com um sorriso contagioso, uma gargalhada gostosa. E que te fazia também gargalhar. Sara tinha um olhar atento. Ela se certificava de que cada aluno ou aluna, independente da sua faixa etária, quando entrasse no acervo infanto-juvenil, se sentisse acolhido. Sua paciência e empatia eram notáveis. Nós duas brincávamos de que eu era a recreadora má e ela a bibliotecária boazinha. Nós duas nos divertimos muito interpretando esses papéis. A ausência da Sara deixa um vazio imenso, não apenas no meu coração, que tive o privilégio de conviver e ser amiga dela. Desculpa, não chorar. Mas também nos corações de todos aqueles que frequentaram o acervo Infanto Juvenil do Instituto Benjamin Constant. Principalmente da Remantela, Paulo e do Ivo Luiz, que estão presentes aqui hoje. Obrigada. Ela infelizmente não está mais entre nós nesse plano. Existem bibliotecários terrestres e bibliotecários celestes. Você vai escolher qual bibliotecário quer ser. Eu acho que Sara foi e é uma bibliotecária celeste. Nessa manhã emocionante, né? Que a gente teve que vir preparado para ouvir tanta história bonita, tantos relatos importantes nesse dia tão especial e tão caro para todos nós, que é o Dia do Bibliotecário, um dia que a gente comemora com muito gosto, principalmente em função de uma biblioteca que completou 120 anos, né, gente? É assim um marco que de fato tem que ser celebrado. E, então hoje a gente reúne aqui o nosso Dia do Bibliotecário, essa comemoração dessa biblioteca de 120 anos, essas homenagens, só para deixar a gente mais emocionado do que já é, né? Eu gostaria de iniciar com a minha autodescrição.
Eu sou uma mulher branca, de meia idade, pele branca, olhos verdes, cabelo louro, liso. Uso óculos aqui, agora no momento até não estou de óculos, mas eu uso óculos de grau para poder enxergar. Imaginei de contato aqui, senão não enxergo nem a mesa aqui na frente. Eu sou professora do curso de Biblioteconomia da querida Unirio, Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, aqui ao lado, né? Somos vizinhos aqui. Sou professora também do mestrado profissional em Biblioteconomia. Sou extensionista também do projeto Batendo Pernas por Aí, nas bibliotecas cariocas. Vi que a Isabel tem um trabalho extensionista bacana de levar as pessoas, né? De levar as crianças para conhecer os equipamentos culturais. Nós levamos pessoas, qualquer pessoa, para conhecer bibliotecas, porque a gente acredita que o nosso papel no mundo, meu e do professor Stephanie, que está aí também, coordenando um projeto junto comigo, e a gente acredita que essa é uma forma da gente manter as nossas bibliotecas vivas, para que elas durem 120 anos ou mais, né? Porque a gente só defende aquilo que a gente conhece. E se a gente não conhece bibliotecas, como é que a gente vai ajudar a defendê-las? Então, o nosso projeto de extensão é esse, levar pessoas para conhecer bibliotecas. Sou também tutora do PET, Programa de Educação Tutorial em Biblioteconomia aqui na Unirio. O PET é um programa que visa construir uma identidade profissional dentro da universidade. Fazer com que os alunos se sintam pertencentes a esse mundo desde o início da graduação. Então, a gente desenvolve inúmeras atividades no programa de educação tutorial. Tem alguns alunos aqui presentes, né? Cíntia, André, que são do PET. Uma delas é o Batendo Perna por Aí nas bibliotecas da Avenida Pasteur. Não sei se vocês têm conhecimento, mas nessa avenida maravilhosa que começa aqui na esquina e vai até a Praia Vermelha, nós temos 19 bibliotecas. E acabei de saber que temos um museu também, né? Aqui no UBC eu não sabia que aqui tinha um museu. Tem o Museu de Ciências da Terra e tem também. Então, além de 19 bibliotecas, nós temos 2 museus e temos 6 instituições de ensino superior. Entre uma delas, o próprio IBC, aqui onde nós estamos. O FRJ aqui do lado, Unirio, as 3 escolas da Defesa. As escolas de Guerra Naval, escolas de Comando de Estado-Maior do Exército e o Instituto Militar de Engenharia, que tem cerca de 20 mestrados e doutorados lá funcionando. Então, gente, isso tudo nessa rua aqui, ó, tem um pouco mais de 1 quilômetro, né? Então, essa é uma pesquisa atual que eu estou desenvolvendo para a gente descobrir o potencial dessa rua tão maravilhosa que nós estamos instalados, mas não estamos instalados aqui à toa e por acaso. Houve uma intencionalidade na criação dessa Avenida Pasteur. Esse é um trabalho que a gente vem desenvolvendo. A minha aluna de iniciação científica, Luana Vera, está ali, aquela menina de cabelo azul. Ela está trabalhando, estudando essa parte histórica dessa rua, para a gente poder entender por que essas bibliotecas, museus e instituições estão aqui. Mas hoje eu vim falar para vocês que é o projeto Acessibilidade em Bibliotecas, que é formado por esse grupão de pessoas aí, e que nós conseguimos fazer essa pesquisa ao longo desse ano. Eu vou explicar, né, apresentar brevemente aí. Esse projeto examina a acessibilidade para pessoas com deficiência em bibliotecas selecionadas no Estado do Rio de Janeiro, buscando avaliar condições oferecidas para promover essa inclusão. Um projeto iniciado a partir de um fomento público que a Bianca Ferraz, que é bibliotecária e produtora cultural, aprovou esse projeto, que se chama Trilhando o Caminho da Acessibilidade, né? O estudo das políticas para PCD. Ganhamos esse recurso para poder desenvolver essa pesquisa ao longo do ano passado, né? E aí nós fizemos uma seleção de algumas bibliotecas, investigar a adequação das bibliotecas selecionadas no Estado do Rio, a fim de analisar o atendimento às dimensões de acessibilidade arquitetônica, instrumental e atitudinal, né? Com a finalidade de identificar barreiras físicas de acesso, avaliar a implementação de tecnologias assistivas, identificar um ambiente inclusivo para usuários com deficiência. A gente queria mesmo investigar como é que as bibliotecas
localizados no Rio de Janeiro estão dando conta de atender as inúmeras demandas que a gente tem por acessibilidade, né? De forma que a gente possa incluir pessoas com deficiência dentro desse universo. Mas assim, a gente tinha um tempo muito curto, 6 meses, para efetuar toda a pesquisa, né? Então, o que a gente fez? Fizemos um recorte, escolhendo uma biblioteca de cada município, né? Daqui da região metropolitana. Então, a gente selecionou inicialmente essas 5 bibliotecas desses municípios para poder fazer a pesquisa nesses locais, né? Na biblioteca de Parque Estadual do Rio, né? Pela sua potência, por ser uma biblioteca pública centenária também. A Biblioteca Municipal de São Gonçalo é uma biblioteca muito tímida, pequena, com inúmeros problemas estruturais, mas que teve maior boa vontade de nos receber e de não esconder nada, de mostrar para a gente a realidade que eles enfrentam lá, né? Petrópolis estava com dificuldade de nos receber, assim como Maricá, né? Sem muitas explicações, mas acabamos desistindo delas. A Biblioteca Parque de Niterói teve fechado no passado por um bom tempo, por uma questão de problema na rede elétrica, né? Reinaugurou agora. Reinaugurou agora. Agora em fevereiro. E aí, por conta disso, a gente optou por fazer, que foram essas aí, para colocar no local de Niterói. Fomos na Biblioteca Central da UF, pegando na Biblioteca Universitária, fomos na Biblioteca do Tribunal Regional Federal, TRF2, porque foi uma biblioteca que a gente descobriu por acaso, né? Num trabalho de disciplina. Os alunos trouxeram esse tema e a gente ficou curioso para conhecer. Eu acho que a biblioteca que mais tem tecnologias assistivas disponíveis hoje no Rio de Janeiro é essa biblioteca. Aí, curiosos, fomos lá e fomos muito bem recebidos, né? E não podia deixar de ser a biblioteca aqui do Instituto Benjamin Constant, já que a gente já estava fazendo algumas aproximações com o Ed, né? Perturbando ele. Ele recebeu 150 alunos ano passado aqui, que eu enviei. Eu falei, gente, vamos lá no Ed, né? Já que a gente estava querendo fechar essa pesquisa, a gente já tem um trabalho praticamente mapeado, vamos lá. A metodologia que a gente adotou para fazer o trabalho, né? Gente, foi uma pesquisa totalmente exploratória, né? A gente não sabia o que ia encontrar pelo caminho, porque assim, a nossa ideia era de trabalhar com os 92 municípios do Rio de Janeiro, mas é impossível em tão pouco tempo. Então, vamos fazer um recorte das bibliotecas da região metropolitana, pela facilidade de deslocamento, né? Pela proximidade e pela resposta. É também uma pesquisa descritiva, porque em muitos momentos a gente faz a narrativa daquele espaço, a narrativa dos problemas que essas bibliotecas enfrentam, uma abordagem totalmente qualitativa, né? Mas junto a isso, claro, tivemos uma pesquisa bibliográfica, uma pesquisa documental, a pesquisa, por exemplo, sobre a Biblioteca de São Gonçalo foi totalmente documental. A gente conseguiu informações sobre a biblioteca na Hemeroteca Nacional, que nem a biblioteca, gente, pasmem, tem informações sobre a sua história, né? E aí ontem a Érica Rezende aqui da Biblioteca da FRJ colocou um post sobre o Dia dos Bibliotecários. Ela falou, gente, precisamos escrever sobre a história de nossas bibliotecas. Aí eu falei, caramba, a gente já fez um avanço aí, quando a gente conseguiu escrever um pouquinho sobre São Gonçalo, que nem mesmo eles tinham essas informações, né? Junto a isso, nós fizemos as visitas em loco. Não tem como a gente fazer uma avaliação de acessibilidade à biblioteca sem ir lá experimentar o espaço, né? Com os nossos próprios olhos. E assim, à medida que a gente foi pesquisando sobre acessibilidade, a gente vai ficando cada vez mais crítico, né? E cada lugar que a gente entra agora, a gente já entra com aquele olho crítico, né? Colocando defeito em tudo. Aqui falta isso aqui. Parece que a gente está fazendo uma consultoria em cada lugar que a gente vai. E aí isso passa para o ônibus, passa para a calçada na rua, passa para dentro da casa da gente, né? Porque quando a gente está falando de acessibilidade, a gente se baseia em uma legislação que está definida, né? A Constituição não é o começo de tudo, mas foi um grande avanço para esse reconhecimento dos direitos dos deficientes. Depois a Lei Brasileira de Inclusão, NBR 9050, que
ele define os parâmetros, né? Claro que, gente, que entre uma e outra dessa aqui, existem várias outras legislações. A gente só condensou aqui 3 que marcam, né? Que a gente pode chamar assim de marcos históricos aí dessa evolução. Mas entre um e outro deve ter umas 10 ou 15, né? Legislações que complementam todo esse avanço. Nada aconteceu do dia para a noite. É um avanço a passos de formiguinha, né? Aí tem uma hora que vem uma outra coisa que mata as formiguinhas todas, as formiguinhas se reúnem e começam tudo de novo. E aí, quando a gente fala de acessibilidade cultural, né? É um termo jovem, foi cunhado em 2022 aqui pelo Ministério da Cultura e que exige que agora todos os projetos fomentados pela lei Paulo Gustavo e a Rouanet também, né, Gustavo? Todos os projetos na cultural, tanto na Rouanet quanto na PNAB, né, que é o Plano Nacional de Plano, que vai gerar recursos para fomento direto em projetos culturais, precisa cumprir a regra de 10% do total do recurso para acessibilidade. Então, quando você escreve um projeto, você já tem que dizer para o Ministério, para o Estado, para a Prefeitura, o que você vai fazer com os 10% dentro do seu projeto para garantir a acessibilidade cultural. E aí nós selecionamos 3 dessas tipologias de acessibilidade para a gente poder investigar nessa pesquisa. Acessibilidade física ou arquitetônica, né, que é o espaço que a gente habita. Acessibilidade atitudinal, que é aquilo que a Luzia falou aqui na mesa, né? É o acolhimento, é o recebimento das pessoas. É ali na recepção que você já ganha e conquista o seu usuário, né? Se você pode ter a biblioteca mais bonita do mundo, mais equipada, mais adequada arquitetonicamente. Se você não tiver um bom acolhimento, uma boa receptividade, a pessoa não volta, gente. Ai, que pessoa antipática, ai, que gente não acolhedora, as pessoas não voltam. Então, a atitude é tudo. Você pode ter uma biblioteca feia, desarrumada, carente, sem nada, mas se você tiver um acolhimento bom, você vai conseguir fazer o atendimento ao seu usuário da melhor maneira possível, né? E indicá-lo para outro lugar onde ele seja suprido da sua necessidade de informação. Ou seja, a gente precisa ter atenção a isso aí. E acessibilidade instrumental, que está pautada ali nas tecnologias assistivas, que vão permitir a independência, tão falada aqui pela Débora, né? Autonomia e a forma como a pessoa vai se inserir dentro daquele espaço ali. Aqui são 3 fotos que a gente relacionou. Eu vou fazer aqui brevemente uma audiodescrição. A foto 1 é uma foto da equipe no TRF2, né? Essa biblioteca que eu falei que tem várias tecnologias assistivas lá. A segunda foto é a foto da fachada da Biblioteca Municipal de São Gonçalo. Também uma foto ao final da equipe, ao final da visita. E a terceira foto é uma foto do grupo sentado numa mesa, num cafezinho, né? Quando terminou a visita, a gente sentou ali no café dentro da própria biblioteca, ficamos ali conversando e tiramos essa foto. Gente, tudo que a gente faz, a gente tira muita foto. E publica essas fotos nas redes sociais nossas, particulares e da universidade, para a gente mostrar mesmo para as pessoas o que a gente faz, né? Porque a gente vive um momento de um questionamento, né? As pessoas dizem que o professor não faz nada, que o professor, aí a gente escuta aquela piadinha, você só dá aula, né? Como se dar aula não fosse um trabalho, não fosse um exercício. Então a gente dá aula, mas também a gente tem projeto de extensão, a gente faz pesquisa, a gente corre atrás de dinheiro público para poder bancar uma parte da pesquisa que a gente quer. Então a gente faz tanta coisa, a gente vem dar palestra. Então eu tiro fotos de tudo e coloco lá. Então quer saber o que eu faço? Vai lá no meu Instagram e vai ver lá as minhas ações, vai no Instagram dos nossos trabalhos, do PET, do Batendo Pena, vai ver o que a gente está fazendo lá. Porque, infelizmente, a nossa accountability também é midiática, né? A gente também precisa fazer isso o tempo todo, além dos relatórios, além de todos os trabalhos que a gente tem no dia a dia, a gente também faz isso. Os erros e acertos que a gente identificou em cada uma delas que chamou mais atenção, né? A Biblioteca Parque Estadual foi um lugar que nos surpreendeu muito, porque na questão atitudinal, gente,
eles estão muito bem preparados, né? Tem uma variedade de equipamentos de tecnologia assistiva, demonstrando uma preocupação da biblioteca em atender, principalmente de deficiências visuais e auditivas. Porém, para a plena inclusão desses usuários, especialmente com limitações motoras, é importante que dispõe, por exemplo, de teclados adaptados, mobiliário, mesas ajustáveis, né? Mas não tem um funcionário ainda treinado para usar os recursos da tecnologia assistiva. Que é isso, né, gente? Você tem um software lá que vira a página sozinha, né, do livro. Mas você precisa baixar um aplicativo, né, para poder rodar aquilo. Aí, às vezes, o computador não está atualizado, não aceita aquele material. Então, o tempo todo, quem está lidando com isso tem que ficar estudando para ver quais são as possibilidades que a gente tem de daquilo funcionar da melhor maneira possível, né? Porque é um equipamento caro, que está ali disponível e muitas vezes não tem quem opere com excelência, né? Isso foi uma deficiência assim, grave que a gente percebeu e que eles também têm total consciência disso. Biblioteca Municipal de São Gonçalo, né? É uma biblioteca muito carente, né? É um galpão adaptado. Para a gente chegar lá, você tem que subir uma rampa. Eu fico imaginando como é que as pessoas sobem uma rampa íngreme, né? Até a gente que não tem deficiência, para subir aquilo ali, se bobear, cai, né? Então, os acertos, né? São as iniciativas criativas que demonstram o potencial transformador das tecnologias. Por exemplo, eles adaptaram um tocador de CD para audiodescrição de texto, mostrando essa solução. O pessoal inventa, né, gente? Brasileiro tem que ser estudado, né? E uma outra coisa que eu ressalto aqui como um acerto deles foi a boa vontade de nos receber e de nos condenar, né? Mostrou até coisas que a gente ficou assim, caramba, nem vamos colocar isso na pesquisa, né? Porque é um making-off ali que a gente deixa um pouco de lado. Quais são os principais problemas, né? Não atende praticamente nada à normativa da 9050, né? Que é da acessibilidade no espaço. Não possui condições adequadas de acessibilidade arquitetônica. Como eu falei, é uma rampa, tem uma catraca para entrar, é lá no fundo do galpão. Um problema. E não tem condição nenhuma de receber pessoas com deficiência e nem de outras, nenhum tipo de deficiência, né? E de incluir seus usuários, né? Mas tem uma bibliotecária lá concursada, né? Que está movendo aí ações para mudar isso. Já é um avanço, né? Porque na maioria das prefeituras que a gente vai por aí, é tudo pessoal terceirizado, fica um tempo, daqui a pouco vai embora, aí o contrato fecha, aí fica mais 2 anos para contratar de novo. Aqueles problemas que a gente não conhece. Biblioteca do TRF, né? Essa foi a grande surpresa aí, o grande achado da pesquisa, né? Essa biblioteca tem avanços significativos na questão da acessibilidade, com os espaços parcialmente adaptados, com iluminação adequada, rampas de declive e ampla variedade de tecnologias assistivas. Muita tecnologia lá, gente. Tem uma bancada dessa aqui só de máquinas, coisas que a gente nem conhecia, né? Mas também estão com dificuldade de manuseio desse material, porque a pessoa que manuseava isso era um PCD estagiário. E o estagiário PCD, ele ficou lá durante anos. Eu não sabia, mas eles falaram que o estagiário PCD não fica só 2 anos. Ele pode ficar até o curso acabar. Mas, por fim, o curso dele acabou, né? Aí ele teve que sair. Mas foi lá, gentilmente, nos receber para explicar como funciona aquilo tudo. Mas, no momento, eles estão sem essa pessoa, né? E aqui do Benjamin Constant também fizemos uma análise, né, da biblioteca aqui. E, diferente das outras bibliotecas, né, produz um material didático especializado para o ensino em braille, pela própria missão da instituição, né, coisa que a gente não viu em lugar nenhum dessas bibliotecas. Até possuem algum acervo em braille, mas assim, acervo que chegou por doação, né, e que a gente não sabe até em que momento aquilo é devidamente usado, né. Constituem acervos para atender diversos públicos, e isso é importante, né. E tem uma equipe preparada, né, gente? A gente viu aqui, pela própria apresentação de vocês, que não nega,
é o preparo que vocês têm constantemente em fazer o público ser atendido da melhor maneira possível, né? Na questão do que falta ainda, o desafio é atender a todas as demandas de outras tipologias, né? De outras deficiências, para poder ser mais plural, né? Mas a gente entende as dificuldades, né? Um prédio tombado, histórico, de 1800, tudo fica mais difícil. Não é impossível, mas é difícil ser revertido. Essas foram as 5 bibliotecas que nós visitamos. Gostaríamos de dar continuidade a esse trabalho, visitando outras bibliotecas, agora que a gente treinou os olhos e conseguiu fechar, né? Por que pareça, quando termina a pesquisa, que a gente fica com, digamos assim, com o checklist pronto, né? Que a gente mexeu várias vezes na checklist para poder chegar numa adequação que respondesse às nossas inquietudes, né? A pesquisa revelou que a ausência da capacitação específica resulta muitas vezes na subutilização dos recursos, né? Afetando diretamente a experiência dos usuários. Estudos corroboram que a capacitação de profissionais é essencial para atender as demandas de acessibilidade de forma eficaz, e revelou-se que estão acontecendo melhorias e avanços no que diz respeito à acessibilidade em bibliotecas. Porém, as mudanças ainda não são suficientes para atender de forma ampla as demandas reais e potenciais dos usuários com deficiência, né? Ou seja, avançamos bastante, mas o caminho é longo, né? Muito longo a percorrer e íngreme, difícil, né? Cheio de barreiras, obstáculos, de todas as ordens, né? Desde a boa vontade das pessoas entender e escutar as necessidades das pessoas, até mesmo o recurso chegar e poder ser usado na sua plenitude, né? Destacamos aí a necessidade de programas contínuos de treinamento e conscientização para que os funcionários das bibliotecas possam promover um ambiente mais inclusivo, reduzir a discriminação contra as pessoas com deficiência, defendendo uma mudança cultural em direção a maior acessibilidade em espaços públicos como as bibliotecas. Próximos caminhos, né? O trabalho, a pesquisa se encerrou, mas quem disse que a gente para, né? Não para não, né? Esse trabalho resultou no e-book que a gente finalizou, estamos agora na fase de revisão para poder entregar, né? Porque a gente tem uma entrega formal para fazer ao Estado, do Rio de Janeiro. O e-book é um deles, um vídeo também, um make-off dessa pesquisa que está sendo produzido. Meio tempo, essa mesma equipe que fez a pesquisa foi chamada pelo Instituto Incluir para fazer uma capacitação em acessibilidade cultural. E fizemos uma semana antes do Carnaval, em 5 dias, 15 horas, e estamos nessa semana fazendo o segundo curso de capacitação, né? Gente, para ter uma ideia, ontem eram 140 alunos, o curso online, né? O curso acabou 10 horas da noite, rouca, né? Eu falei, meu Deus, amanhã tem mais tempo para falar, né? Mas assim, foi uma satisfação a gente poder ver tanta gente do Brasil inteiro. Foi isso que a gente tinha para compartilhar com vocês, né? Brevemente, esses relatos da pesquisa. O livro em breve vai estar online, né? E aí a gente vai poder fazer um lançamento aí dele oficial e disponibilizar para que vocês conheçam detalhes, né? Dessa pesquisa que a gente iniciou aí. Tá bom? Muito obrigada pela oportunidade. É sempre uma honra poder compartilhar um pouquinho do que a gente aprende, né, com outras pessoas aqui e com essa mesa divina aqui. Eu estou sentada entre a professora Jaqueline e a Raquel, tá? À frente do palco, à frente de cada um de vocês. Eu sou uma mulher negra, eu tenho 1,70 m de altura. Eu uso um cabelo de trança na altura da cintura, tranças mais grossas. Eu carrego comigo um abebé, para quem não sabe, é um espelho da minha espiritualidade africana, que é um traço, uma característica muito marcante em mim. Eu estou toda de branco, uma blusa branca, uma calça branca, sapato bege, e eu estou também com um tecido africano chamado capulana, em formato de camisa, tá?
Primeiro, gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui com cada um de vocês. Convite do Ed, parceiraço. É a segunda vez que nós nos encontramos em eventos sobre biblioteconomia, né? E vou compartilhar com vocês um pouquinho da minha história e da minha trajetória, tá? Durante 4 anos, eu fui bibliotecária no Museu de Arte do Rio. Alguém aqui já foi ao Museu de Arte do Rio? Agora, olha, mais ou menos ali umas 8 pessoas levantaram as mãos. Destas 8 pessoas, né, que levantaram as mãos, vocês chegaram a conhecer a biblioteca do museu? Olha, já reduz bastante. Eu trabalhei antes da inauguração. Ó, uma mãozinha levantou, né, nesse momento. Ó, 2, né, minhas parceiras estiveram lá recentemente. Gente, por que eu fiz essa pergunta, né, sobre as pessoas conhecerem a Biblioteca do Museu de Arte do Rio? Inclusive, professora, a senhora poderia ter ido lá, né? Vamos, já, Estela. Você levou? Que bom. Então, gente, qual o diferencial da Biblioteca do Museu de Arte do Rio? Eu vou fazer uma outra pergunta para vocês, tá? Quando a gente pensa em biblioteca, qual é a primeira palavra que vem à mente de cada um de vocês? Podem falar. Livro. É livro. Eita, não é livro? O meu é livro. O seu é livro? Ah, perfeito. Majoritariamente, todo mundo respondeu livro. E aí, eu vou falar com vocês, não tem certo e errado, tá? Mas tem algo aqui, no meio de nós, presente, né? Que passa uma leitura, passa conhecimento e não é o livro físico. Alguém sabe me dizer o que é? Está aqui entre a gente. O que passa leitura, compartilha conhecimento e não é um livro físico? Por quê? A professora respondeu pessoas. Por quê, professora? Porque as pessoas têm conhecimento. O conhecimento é algo que você passa comunicando, né? Todo mundo ouviu? A informação Escrito. está registrada. Todo mundo ouviu? Todo mundo conseguiu ouvir? Pode falar, pode falar. Deixa eu levar o microfone para você. Também, mas ainda não é. Oi? Aí fica muito próximo às pessoas. Também não é trave, mas... Oi? Os ledores, né? Os ledores podem ser que também podem ser bibliotecários e outras pessoas. Quem mais? Vamos lá. O que vocês acham? O celular? Também não. Vou desvendar. O que está à nossa frente, na verdade, existe, né, entre nós e também passa conhecimento. Gente, é muito simples. Existem várias possibilidades. Mas o que eu estou falando aqui para vocês é o corpo. O meu corpo, tal como ele é, assim como o corpo de cada um de vocês aqui, ele passa um conhecimento. E aí, por que eu estou dizendo isso? Eu me descrevi. Eu sou uma mulher negra, eu carrego comigo elementos africanos e eu posso dizer que esse corpo, do local onde eu vim, é um corpo que conta uma história. O meu cabelo crespo, como eu falei no início da minha descrição, os meus traços grossos, a tonalidade da minha pele, tudo em mim conta uma história. E por que eu estou falando isso? Na biblioteconomia, nas bibliotecas, a gente tende a dizer que bibliotecas são livros. Gente, livros são suportes informacionais que compartilham conhecimento. E a gente tem uma gama de possibilidades de outros suportes informacionais que também compartilham conhecimento. Tá? As crianças, eu gosto muito de dar esse exemplo, quando a gente é pequenininho, a gente fala assim, a gente costuma utilizar muito da imaginação. Mas para além da imaginação, as crianças elas fazem muito um conceito chamado pareidolia, que é conseguir ler em lugares que teoricamente não eram para serem lidos. Como nas nuvens, por exemplo, ou a criança ao tocar algo, e aí ela começa a ter uma outra leitura, uma outra percepção diante daquele objeto. E aí, por que eu estou contando toda essa história para vocês? Bibliotecas, elas não são somente livros. Bibliotecas são espaços orgânicos. E aí eu vou fazer uma outra pergunta, juro que essa é a última. Quando eu, enquanto profissional bibliotecária, à frente, né, na gestão de uma biblioteca, eu entendo o seguinte: o meu trabalho, o meu propósito é servir às pessoas. O livro, ele é um instrumento utilizado nas bibliotecas, tal qual um médico, né? Um médico, ao fazer o juramento ali na sua formação e procurar atender os pacientes, qual é a prioridade? O paciente ou o bisturi?
O bibliotecário, qual é a prioridade? Os usuários, as pessoas ou os livros? E aí eu posso dar zilhões de exemplos, né? O meu objetivo enquanto profissional bibliotecário é atender as pessoas. E aí, quando a gente fala de pessoas, a gente está falando de diversidade. E se a gente está falando de diversidade, a gente está falando de acessibilidade. Então, enquanto gestores, é necessário que a gente entenda a necessidade da acessibilidade no planejamento de uma biblioteca, gente. Tá? É lei, que bom que é, a gente precisa respeitar a lei, mas antes mesmo de ser lei, é sobre acesso, é sobre pessoas. Né? Então, eu não posso ter uma biblioteca, a Biblioteca do Museu de Arte do Rio era uma biblioteca especializada em História e Arte no Rio de Janeiro. E ela existe desde 2011. Eu sou ruim de matemática, tá, gente? Mas deve ser aproximadamente uns 12, 11 anos. Né? E uma biblioteca que durante... Eu sou muito ruim de matemática, e uma biblioteca que durante 9 anos, sob a gestão de um profissional bibliotecário, tá, recebia em média de público em torno de 0 a 5 pessoas por mês. Por mês. Tá? O máximo de 5 pessoas por mês. Uma biblioteca dentro de um museu, cujas exposições eram relacionadas a samba, a funk. Existe uma diversidade de público. Um público do museu que chegava, antes da pandemia, a 5.000 pessoas. Como que você tem uma biblioteca com cerca de 15.000 itens na coleção, com um público de 5 pessoas? Existe uma problemática. Existe um motivo para as pessoas não acessarem esse local. Em 2021 eu chego. E aí chego com essa visão, com essa perspectiva de que a biblioteca é de fato um lugar orgânico e um lugar para todo mundo. Eu ouço diariamente, infelizmente, né, de muitos profissionais bibliotecários a seguinte frase: eu não tenho acervo em braille na biblioteca, o público cego não vem aqui. E aí, eu sempre questiono, mas e aí eu vou dar o meu próprio exemplo, eu, enquanto uma pessoa negra, eu vou chegar num lugar onde aquele lugar não conte a minha história? Ou não atenda a minha existência? A mesma coisa em relação às pessoas cegas, a mesma coisa em relação às pessoas surdas. Eu só vou ter um público a partir do momento que eu tiver a tecnologia necessária para que aquela pessoa, e não só a tecnologia, mas as histórias necessárias, um atendimento necessário para que a pessoa se sinta confortável naquele local. Se eu não me sentir confortável em um determinado local, eu não vou. Então a ótica e a lógica é o contrário. Não é porque eu não tenho pessoas cegas, pessoas surdas, pessoas autistas, pessoas neurodivergentes, que eu não vou ter material, que eu não vou ter atendimento, que eu não vou ter nada. Ao contrário, a partir do momento que eu tenho, o público vem. Né? Isso é comum à humanidade. Todas as pessoas agem dessa forma. Mas aí, voltando, né, abrir esse parênteses. Em 2021, eu chego na biblioteca e de 2021 a 2025, 2024, nós passamos a receber um público de 900 pessoas por dia. De novo, eu sou muito ruim em matemática, né? Mas é mais ou menos 12.000%. Mas, Nara, como você fez isso? A partir do serviço de referência, a partir da escuta do meu público, a partir da chegada das pessoas com deficiência visual, das pessoas neurodivergentes, das pessoas surdas, a partir do momento em que o bibliotecário se coloca como gestor e tem uma escuta ativa sobre as reais necessidades do usuário, que vai muito além do processamento técnico. O processamento técnico, ele já é a catalogação, a indexação, ele já é algo que a nossa profissão exige que a gente faça, para conservação, organização e manutenção dos acervos. Mas não para aí, gente, não para aí. De novo, eu fiz um juramento, né, durante a minha formação, e o meu juramento era atender as pessoas. Então, com isso, a gente desenvolveu muitas parcerias, né, a partir desse público enorme, e aí chega em 2024, só em 2024 a gente recebeu 133.000 pessoas, tá? E como eu falei para vocês, por dia a gente mantinha uma média ali de 900, a gente chegou em um único dia a receber 2.132 pessoas visitando um espaço de biblioteca, tá? E aí, com isso, eu propus algumas parcerias. Então, o que nós tínhamos, né, nesse espaço?
pontos de leitura com as tecnologias assistivas, um livrário, né, que comunica ali através da língua de sinais os termos, os assuntos, a cultura da biblioteca. A gente tinha também a audiodescrição, as legendas, as contações de histórias bilíngue. E aí, quando eu falo contação de história bilíngue, português-libras, é entendendo o tradutor, o intérprete de Libras, na concepção da história, tá, gente? É muito importante que se tenha um intérprete, né? Mas, nas nossas contações, esse intérprete, ele era a parte atuante, ele criava a história junto comigo ou com outros profissionais. A gente está falando de inclusão, tá? E a inclusão não é ter uma pessoa ali especializada num cantinho separado do todo. Inclusão é sobre fazer junto, é sobre construir junto, né? Então a gente tinha jogos em Libras, jogos em Braille, e aí um acervo recente, né? Chimamanda, Krenak, autores indígenas, autores africanos, autores clássicos, né? Eu passei a comprar coleções a partir da aquisição de livros. Eu não trouxe meu material, gente, enfim, poderia ter trazido para vocês. Mas a editora Mostarda, coleção Black Power, ela tem feito livros com diferentes tecnologias no mesmo livro. Então você tem um livro em Braille, que também é tinta, que também é fonte ampliada, e além, né, dessas 3 tecnologias, você tem o sistema Monet, que é o Braille sobre a figura. Então eu vou dar um exemplo. Eu tenho um livro do João Cândido, que foi um almirante negro, né? E aí o João Cândido, através do sistema Monet, né, enquanto esse software, né, a pessoa com deficiência visual, ela consegue sentir os traços, porque o Braille está sobre a imagem. Ela consegue sentir as expressões desse personagem na história, e não só através da escrita. Então é um diferencial. Por que eu compraria um livro sobre o João Cândido somente em tinta, somente escrito, se eu posso comprar um livro que vai abarcar todas as pessoas? Eu, enquanto bibliotecária, mediadora, educadora, professora em sala de aula, para exercer a inclusão de fato, eu preciso ter um material que atenda a todo mundo. Eu não posso ter um livro só em Braille e um livro só em tinta, né? Se eu tiver um livro Braille, tinta, sistema Monet, fonte ampliada, eu, enquanto um professor em sala de aula, eu consigo atender uma diversidade, uma amplitude, né? Uma quantidade de pessoas, uma quantidade muito maior, né? Independente das suas especificidades. Então, a gente tinha também as parcerias com as editoras, inclusive o Instituto Incluir é um dos nossos parceiros antigos, a parceria com a Secretaria Municipal de Pessoa com Deficiência, SLPD, a parceria com o Instituto Benjamin Constant, eu já vim até aqui, fiz uma contação de história, foi belíssima, e aí eu gosto muito de contar essa história, eu vou contar rapidinho, porque foram com as crianças aqui do Instituto Benjamin, crianças menorzinhas, e a história era uma história sobre o mar. E eu falei, bom, isso precisa estar próximo, estar real, né? A gente está aqui perto da Praia Vermelha, né? Então, qual foi a ideia? Né? Ir até lá, trouxe um balde da minha casa, né? Quando a gente fala sobre o afeto, né? Quando a gente fala sobre o acolhimento que vai além, né, do que a gente exerce dentro de uma biblioteca. Trouxe um balde da minha casa, fui até a praia, peguei a água do mar e aí eu ouvi de muitas pessoas, mas é água, pode ser água da bica. Eu falei, não, gente. A água do mar, ela traz elementos como a maresia, ela é salgada, ela tem uma outra espessura, ela tem um cheiro, né? Isso precisa ser sentido na história. E assim foi feito, né? Para a quantidade de crianças era muito pouca água e no final da história as crianças, né, resolveram entrar na piscininha que eu trouxe e ali se banhar na água do mar. Então, é para além do que a gente faz, né? Sempre pensando além, né? Tivemos parcerias também com o Instituto Helena Antipoff e os áudios livros. Né? Então, isso é só... a parceria mais recente que a gente fez foi com a Fiocruz. Né? A Fiocruz, ela tem uma escola que é a ENSP, que é a Escola de Saúde Pública, tá? É a parte educacional da Fiocruz. E eles produziram recentemente cordéis que falam sobre pessoas com deficiência. E aí são cordéis extremamente importantes por conta da temática, mas o formato, né, como é apresentado, e eu vou dar um exemplo para vocês. Um dos cordéis, ele fala sobre a saúde menstrual de pessoas com deficiência. Né? Olha, é um assunto importante, né? E aí... né? Eu sou deficiente visual, então eu sei perfeitamente as perguntas indiscretas que eu escuto
certeza. Qual o seu nome? Desculpa. Bom, na identidade é Patrícia, mas sou mais conhecida como Paula por causa do meu canal musical que eu uso. Então isso já ficou meio que artístico. Perfeito, perfeito. Pessoas com deficiência visual, né, ou outras deficiências, essas informações não chegam. Então a Fiocruz, Paula, você já viu esse material da Fiocruz? Você já identificou esse material? Já chegou até você? Não, confesso que não, mas eu gosto muito de ler. Então, por exemplo, eu li o livro de educação sexual quando eu tinha de 15 para 16 anos, né? E sem contar que a formação também da família, conversar com o deficiente é muito importante sobre reciclação por mesmo tipo de tecido não tive. Infelizmente, muitos deficientes têm, mas eu, graças a Deus, não tive. Mas a partir do momento que eu aprendi o braille, firmemente aos 13 anos, eu não parei mais de ler. Eu amo ler, gente. Coisa boa, Paula, coisa boa. Obrigada pelo seu relato e a sua participação. Então, gente, esse cordel, né, ele fala sobre a saúde, o ciclo menstrual de pessoas com deficiência. E aí eu sempre dou o exemplo, né, eu enquanto uma pessoa vidente, essas informações chegaram até a mim. Mas se a gente está falando de uma pessoa que menstrua e é uma pessoa cega, informações básicas sobre o ciclo, por que inicia, quando termina, quando acaba, essas informações não vão chegar da mesma maneira. E aí o que a ENSP na Fiocruz faz? Produz a cartilha em literatura de cordel, que pode ser lida pelo ledor, né, que pode ser lida de forma autônoma, né, de forma muito gostosa, muito prazerosa, né? Quem aqui conhece literatura de cordel sabe que você conhece? Qual o seu nome? Juliana levantou a mão aqui, né? Quem conhece a literatura de cordel sabe o quão é prazeroso, né? Você tem informações que são necessárias dessa forma, né? Então, essa foi a parceria mais recente que a gente fez com a Fiocruz, né? Mais especificamente com a ENSP. E, de novo, gente, pensar que a inclusão, de fato, não é algo a ser debatido após a implementação dos espaços culturais. Né? A professora Jaqueline falou sobre a questão da acessibilidade atitudinal. Né? Não é porque a Nara é boazinha, porque a Nara é legal. Né? É sobre atitude. A nossa profissão requer que a gente lide com pessoas. A Nara, eu sou um pouco mais introspectiva, eu sou tímida, né? Não tenho tanto trato com o público na biblioteca, mas as bibliotecas elas são formadas por equipes. Né? A primeira apresentação que a gente recebeu no dia de hoje foram todas as pessoas que compõem esse espaço. Mas, Nara, tem muitas problemáticas? Sim, tem muitas demandas, assim como qualquer outra profissão. Mas eu acredito que, né, o que eu posso deixar aqui com vocês no dia de hoje é que sejamos profissionais que trabalhem por e para pessoas. Dessa forma, a gente não vai ter demandas, a gente não vai ter barreiras, obviamente que existe a burocracia, principalmente quando a gente está em instituições, sejam elas públicas ou privadas, né? Mas se atentem que o foco do profissional bibliotecário, assim como o foco do médico, o foco do engenheiro, de todas as outras profissões, são as pessoas. A partir delas e com elas a gente consegue construir lugares inclusivos, lugares onde a população cega, a população surda, a população neurodivergente vai se sentir confortável a estarem em todos os espaços. Tá bom, gente? É isso. Acho Nem precisei levantar. Nem precisou. Né? E aí, muito obrigada pela escuta. Gostaria muito de convidá-los para a Biblioteca do Museu de Arte do Rio. Sou uma mulher, sou branca, parda, de cabelos longos, com algumas luzes, castanho escuro, né, para esconder um pouco dos meus brancos já, porque eu já tenho 36 anos. Tenho 1,62 m e vou falar um pouco da minha trajetória, né? Ed me convidou para estar aqui hoje para falar um pouco da minha trajetória em relação à acessibilidade, à inclusão. Estou muito honrada de estar aqui com essa mesa, professora Nara, mais honrada ainda por ter feito parte do Instituto. O Instituto me acolheu em 2014, quando eu recém-chegada aqui no Instituto como servidora. E é uma instituição que eu amo muito. Eu sou bibliotecária documentalista, né, da UFRJ, doutorando em Comunicação, Informação e Saúde, pela Fiocruz. Mestre em Biblioteconomia na Unirio, especialista em Acessibilidade Cultural na UFRJ e pós-graduada em Políticas de Preservação e Gestão de Acervos Culturais. Né? Esse? Ó,
algumas ações, né, que a biblioteca promoveu. A gente tem tutoriais, né, que a Comissão de Acessibilidade promoveu, que são tutoriais de instalação 2 votos, está tudo de NVDA, está tudo no YouTube, né? Então, assim, tá aberto aí. A gente promovia também rodas de conversa na UFRJ, né? E cursos, né, como de audiodescrição aqui pelo Felipe Monteiro. Aqui eu ilustrando para vocês a quantitativa de alunos com deficiência na UFRJ. Aí que eu vou só nas imagens que eu vou mostrar para eles hoje. Aqui é o nosso famoso azulzinho, né, que é um ônibus que roda dentro da UFRJ, que a gente conseguiu que ele fosse acessível após essas conversas dentro do fórum, né, de acessibilidade e inclusão lá da UFRJ. Aqui, assim, a gente tem alguns problemas ainda dentro do campus, né, que é ali tem um carro estacionado com uma sinalização vertical, né, simbolizando, né, a vaga destinada à pessoa com deficiência. Só que a gente não tem área de transferência, né, que seria a área onde a pessoa com deficiência pode abrir a porta e sair com tranquilidade, né? Assim, a gente não tem uma sinalização no chão, né? Assim. Aqui, outro problema, assim, que aqui é uma foto do NCE, uma pessoa em cadeira de rodas, só que a calçada, ela é em blocos de cimento, não é uma forma adequada, né? Então são questões que a gente vem sempre discutindo na UFRJ. Aqui a gente tem uma pequena biblioteca, né? Biblioteca do Instituto de Saúde Coletiva, que ela não tem espaço, então não tem nem como a gente deixar 90 centímetros no mínimo para adentrar uma pessoa com deficiência, né? Em cadeira de rodas, no caso. E a gente tinha 2 alunos, né? Que inclusive um era um aluno de mestrado lá na saúde coletiva, que era a pessoa que criou aquele Praia para Todos. E ele ficava abismado, ele falou, poxa, como é que eu tô aqui, cara, na UFRJ e não tem uma biblioteca acessível, olha que absurdo. E a gente, era um motivo de vergonha pra gente, né? A Ângela foi pegar a sinalização dela, mas a minha é assim, a minha não é tão chique. Ali é psicologia, né, a área de psicologia, e ao lado o que o Instituto fez pra mim, ó. Na Embrade. Aí lindo, né, gente? Caramba, o Instituto é sensacional. E aqui o nosso site já totalmente acessível, né, com Velibras ali e contraste de tela. Aqui o que eu falei para vocês, que a gente, com a verba do Alessandro Molon, a gente conseguiu comprar equipamentos, né, e o teclado acessível, com contraste, o mouse, né, na verdade aquilo ali é uma lupa eletrônica, e ali a lupa eletrônica espelhando numa tela. Aqui é a acessibilidade programática que eu comentei, que é a gente fazer política pensando nas pessoas com deficiência, né? Então esse aqui é o último produto da gente, da Comissão de Acessibilidade, que é diretrizes para o uso de canais de comunicação digitais das bibliotecas do Civil UFRJ. Então é onde a gente comenta um pouco sobre questões de acessibilidade, mas também de falar de uma maneira mais inclusiva. De botou ali como temática pessoas bibliotecárias, né? Que como a gente botar um arroba ou né, para descrever o gênero ali não é legal, porque fica difícil na hora do leitor de tela ler aquilo. Então a gente utilizar sempre uma comunicação inclusiva, né? E aqui, né, a minha tese, que é essa questão de tornar a pessoa com deficiência competente em informação, né, para ela ter mais autonomia e ser uma pessoa emancipada, né, conseguir acessar a informação. Obrigada, gente. Mas foi importante, mais uma vez, desculpa você tratar com você. Gente, ó, eu sou um homem pardo de 1,80 m, estou vestindo uma camiseta azul, uma calça lilás, cinza, uma sandália havaiana. Havaiana não, uma sandália franciscana. As pessoas agora me conhecem como a pessoa que era de franciscana ali dentro. Eu quero agradecer às professoras, a presença das professoras, a presença dos universitários, o empenho da Débora, o empenho do Ed, da Isabel, da Ângela, até a Ângela estava por aqui agora. A participação de todos
eu só fico triste por ser um evento só pela manhã. A gente tem que fazer uma coisa mais grandiosa. A gente tem que envolver os nossos docentes, os nossos alunos. Por exemplo, o professor tocou num assunto que me interessa muito, que é os corpos como uma biblioteca. Se a gente remontar à África, na África tinha os griots, que eram exatamente essa biblioteca ambulante, que contavam as suas histórias embaixo dos baobás, que era um lugar onde os africanos, antes de vir para cá, tinham que dar volta para esquecer todo o seu passado continental na África para poder se tornar homens escravos. Nós temos que falar do poder de comunicação dos corpos negros, já como escravo aqui, nos seus rostos, nas suas orelhas, no seu nariz cortado como punição, nos seus corpos lanhados da chicotada. Tudo isso é uma biblioteca, tudo isso são elementos que devem ser contados, que devem ser preservados, que não podem ser esquecidos, e as bibliotecas têm essa função, têm essa atribuição. Hoje nós temos essa porcaria aqui, que tem mensagens nem sempre reais e muitas das vezes que se perdem com 5 minutos depois. A biblioteca preserva. Nós temos bibliotecas antigas, como a de Mesopotâmia, uma das mais antigas também está na África, na região de Fez. Nós temos inúmeras bibliotecas que podem ser contadas e são um debate importante, que infelizmente se resumiu uma parte do dia. Quando a gente podia ter, Ed, Isabel, Débora, 2 dias inteiros sobre debate, trazer isso. Nós hoje aqui temos 3 bibliotecas, se não me falha a memória, e está surgindo uma outra professora também, Ed talvez não saiba, mas nós até o final do ano vamos ter uma cordioteca aqui. Vai ser criada uma cordioteca, porque nós temos uma professora que ela está participando hoje da Academia Brasileira de Cordel, professora Morgana, e acabou de ser convidada para uma academia, que está sendo criada uma academia de cordel na cidade onde ela nasceu, no interior de Pernambuco. E ela está indo para lá, para uma cidade que criou uma academia municipal de letras, de cordel. Ou seja, tem uma vasta forma de a gente trazer esse debate sobre a utilização dos livros, e a biblioteca é parte deles, que a gente podia explorar muito mais, envolvendo inclusive professores, porque todos nós somos tributários de uma biblioteca, todos nós. Eu estou diretor, mas sou professor de História. Toda a minha pesquisa, da graduação até o pós-doutorado, ela se deu dentro de uma biblioteca. Ou seja, e houve uma conjugação entre o meu estudo e o ambiente social. De nada valeria o meu ambiente social se eu não tivesse uma base histórica plantada numa biblioteca. Então é um debate que interessa a todos nós, a todos. E, sabe, assim, me deu vontade de querer mais. Aí quando disse, tinha que acabar meio-dia. Nós estamos até uma hora, falei, caraca, sabe, uma coisa assim. Débora, é um desafio a vocês, aos professores. Vamos criar, vamos fazer um chamado, ainda esse ano, um novo evento de magnitude, que a gente possa explorar mais o tema biblioteca, o assunto bibliotecário para os nossos alunos, para aqueles professores que têm formação e que toda a sua formação demanda o uso e a frequência dentro de uma biblioteca. Nem todo aluno tem dinheiro para comprar um livro, mas o livro está na academia, está dentro de uma universidade, acolhendo, esperando ele para poder fazer uso. E quem preserva a existência desse livro são os bibliotecários. É o espaço físico condicionado à recepção e à preservação daquele instrumento. Valioso, muito mais do que essa porcaria. Isso aqui é passageiro, cada ano tem um modelo. A biblioteca não, é sempre a mesma, sempre igual. Então o desafio está lançado, acolham, aceitam esse acolhimento que a gente quer dar a esse tipo de debate importantíssimo. Obrigado novamente a presença de vocês, obrigado a presença de todos, me desculpe, a mensagem deveria ser curta, eu me estendi um pouco. Não, imagina. Obrigado pelas palavras. Só para uma salva de palmas, por favor. Só para adiantar, o desafio foi aceito muito antes de ser lançado, porque em agosto a gente completa 120 anos, aí sim a gente está pensando em um evento maior, de no mínimo um dia inteiro. Quando a Biblioteca Library completa no mínimo um dia inteiro. Aí completar 120 anos, aí sim tem que ter uma comemoração muito importante. Gente, então encerramos aqui esse nosso primeiro evento grandioso fora da Praça dos Ledores.
Com muita satisfação, nós agradecemos a presença de todos, de todas. Sejam muito bem-vindos a esse espaço, é nosso, é do Brasil, é de nós todos. Agradeço a Raquel Chagas, muito obrigado, querida. Desculpa aí as tecnologias. Obrigado, Nara Campos, sempre positiva, sempre de sorriso, que eu tenho medo. E obrigado, professora Jaqueline Barradas. Temos muito o que fazer, né? Uma baiana. Acabou. Tô saindo, vou aparecer. Eu vou levantar, hein, Romano? Sorrindo. Alguém me passa depois? Tá prometendo.